Causa e efeito são as regras que o Senhor estabeleceu na própria criação. O Deus que criou todas as coisas também determinou como as coisas deveriam funcionar. De maneira que essa relação entre causa e efeito existe em tudo que nós fazemos, desde a física, matemática, até inclusive na maneira como nós nos portamos nos nossos relacionamentos e, consequentemente, no nosso relacionamento com Deus. Tudo que nós fazemos tem uma consequência. E isso não é feito de uma coisa automatizada que Deus fez. É o próprio Deus quem estabelece as consequências daquilo que foi a causa. É o próprio Deus que se encarrega de fazer com que suas leis sejam sempre cumpridas. E no nosso relacionamento com Deus, meus irmãos, existe também sempre a regra de causa e consequência. De forma que nossas atitudes espirituais, nossas atitudes para com Deus, têm sempre consequências na vida. É tanto que o Senhor vai estabelecer isso dentro da própria aliança. Se vocês me obedecerem, eu vou abençoar vocês. Se vocês me desobedecerem, eu amaldiçoo vocês. Essa relação está sempre lá. E com relação à pregação da palavra, que é uma forma de como Deus se relaciona conosco, da mesma maneira, a forma como nós nos relacionamos com a palavra, diz muito da forma como nós nos relacionamos com o Senhor, e dependendo da nossa ação com relação à pregação, nós temos também consequências como diretas em relação a isso também. É sobre causa e consequência que o texto que nós acabamos de ler vai tratar, em especial causas e consequências diante da palavra do Senhor. O texto que nós acabamos de ler, meus irmãos, é uma continuação de uma transição. Acontece que o primeiro livro dos reis contou-nos uma série de histórias sobre reis, mas ao final do livro começou a tratar especificamente do rei Acabe, e surge um profeta chamado Elias, homem grande em poder diante do Senhor, que fez coisas incríveis, mas toda a história de Elias se passa, e quando inicia-se o segundo livro dos reis, vai haver uma transição, onde Elias vai sair de cena e vai entrar um outro lugar que é o Eliseu. Nós vimos isso nas últimas semanas, essa transição, de como foi difícil em meio a provas, em meio a uma encenação da palavra de Deus saindo de Israel, de como Elias passou por todas as cidades, revertendo o processo de Josué entrando na terra. Ele fez o mesmo processo saindo da terra, mostrando que o Senhor estava retirando a sua palavra de forma simbólica, saindo a palavra do Senhor do meio do povo, o povo entender que mais cedo ou mais tarde aquele mesmo movimento iria acontecer, agora por causa do exílio, porque o Senhor iria tirar todo o povo dali por eles rejeitarem a palavra. Elias é levado aos céus num redemoinho de fogo, fica no seu lugar Eliseu. Mas não é tão fácil substituir um homem como Eliseu. Não é tão simples. É o mesmo desafio de Josué, que diante da morte de Moisés precisou substituí-lo. Então é difícil você substituir um líder que foi tão grande assim. Como Eliseu vai fazer isso? E Deus vai demonstrando uma série de milagres pela mão de Eliseu, para mostrar que o mesmo Espírito que estava sobre Elias, está também sobre Eliseu, assim como Eliseu pediu. Eliseu pediu a porção dobrada do Espírito, no sentido que ele queria ser o herdeiro direto. Ele não queria ser mais um dos discípulos de Elias, ele queria ser o herdeiro direto do ministério de Elias. E foi isso que o Senhor concedeu. O Senhor concedeu o direito de primogenitura para Eliseu. Por isso que os milagres já vão acontecendo logo de cara, porque logo após a ascensão de Elias, Eliseu ao voltar já abre o rio Jordão, e da mesma forma como Elias abriu para sair, Eliseu retorna, e agora retorna no processo como que dizendo, a palavra de Deus volta para Israel, e existe mais uma chance, um recomeço, um renovo, existe mais uma chance de Israel se arrepender diante da pregação. Mas existe uma série de milagres que vão acontecer agora, para comprovar de que Deus está com Eliseu, e de que a palavra do Senhor permanece no meio do seu povo. Após os discípulos de Elias procurarem Elias por todo canto e não encontrarem, eles descansam, e aí versículo número 19, inicia-se então essa série de milagres, que vão percorrer inclusive alguns outros capítulos. Em especial aqui nós temos 2 milagres diretos, mas que ambos estão relacionados. Ambos estão mostrando um aspecto positivo e um aspecto negativo nessa relação com Deus e com o seu profeta, e consequentemente nessa relação com a pregação
da palavra. Uma relação positiva que traz consequências positivas, uma relação negativa que traz consequências negativas. E é isso que eu gostaria de ver com os irmãos hoje pela manhã. Atitudes e consequências diante da pregação da palavra. O texto vai nos mostrar uma primeira atitude nos versículos de 19 a 22, que é a atitude que traz a vida a uma terra de morte. O texto do versículo 19 começa dizendo que os homens da cidade disseram a Eliseu. E a pergunta é: quem são esses homens da cidade? Que cidade ele está se referindo? Foi a cidade onde Eliseu ficou esperando que voltassem os discípulos que tinham ido buscar Elias. Lembram? Versículo de número 15. O texto nos diz que, vendo, pois, os discípulos dos profetas que estavam defronte em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Eles estavam todos na cidade de Jericó. Elias volta pelo rio Jordão, vai em direção a Jericó, encontra com esses rapazes lá, com esses seminaristas lá, e eles resolvem que vão buscar o Elias por tudo quanto é canto. 3 dias viajando para cima e para baixo, não encontram ninguém, e eles voltam, e a única coisa que Eliseu pode dizer: eu não falei para vocês que não fosse atrás, mas eles foram. Então o lugar onde eles estão é a cidade de Jericó. E o texto nos diz que não foram os discípulos que procuraram Eliseu. O texto diz que foram os homens da cidade, notaram? Foram as pessoas da cidade que de repente reconheceram que em Eliseu havia alguém que possuía as mesmas características que Elias. Eles estão reconhecendo que Eliseu é agora o representante de Deus, é a própria palavra de Deus diante deles. Então eles estão buscando Eliseu. Por que eles nunca procuraram Elias? Eu não sei, talvez porque Elias tivesse cara fechada, alguma coisa assim, por isso eles nunca foram atrás de Elias. Mas por algum motivo, os homens da cidade de Jericó decidiram que iam confessar alguma coisa a Eliseu, que iam pedir alguma coisa a ele. E a palavra que eles dão é muito interessante. Eles fazem uma avaliação bem pé no chão da cidade, uma avaliação boa e uma avaliação ruim. Primeira coisa que eles dizem: eis que é bem situada esta cidade, como vê o meu Senhor. Ele diz: olha só que lugar bom é esse. Olha que bela paisagem, olha que lugar protegido, olha que lugar bonito, que lugar organizado. Eles olham para a cidade e veem coisa boa nessa cidade, e eles tentam mostrar para Eliseu de como essa cidade tem uma boa situação. Seja ela por meio de transporte, seja ela por meio de infraestrutura. Eles olham para a cidade e dizem: a cidade é boa. O lugar é bom de se morar, o lugar é bonito, o lugar é interessante de se morar. Mas eles tinham um problema bem sério, aí vem a avaliação negativa da cidade. Ele diz: mas a cidade tem um problema, porque a água é má e a terra é estéril. Ele diz: o nosso problema hoje é basicamente de saneamento, está vendo? O nosso problema é que nós não temos uma água que preste, e provavelmente a água era salobra ou alguma coisa desse tipo, e isso estava causando esterilidade. Há uma versão que traz abortos aqui, porque a palavra estéril, vai repetir-se 2 vezes aqui, pode ter esse sentido também, mas eu não creio que seja respeito às mulheres perderem os filhos. Eu não creio que seja essa a questão. Ao que tudo indica, é a água que contaminava o terreno e consequentemente tudo ficava estéril para a plantação. Ele está dizendo: a cidade é boa, o lugar é bonito, é bem organizado, tem uma boa infraestrutura, a cidade é excelente, mas a gente tem um problema sério de saneamento. A nossa água é ruim, a nossa água não dá para beber, e consequentemente a plantação também não funciona, então não dá para plantar, o lugar é ruim, tudo é estéril. Então a única coisa que nós temos aqui é morte. E é mais que justo. Era para a região de Jericó realmente estar morta. Se os irmãos se lembram bem, lá em Josué capítulo 6, versículo número 2, depois da cidade ser derrubada, Josué amaldiçoou a cidade e disse que ninguém deveria reconstruir a cidade, e essa cidade foi reconstruída na época de Acabe, no ato de rebeldia, porque Josué tinha dito que quem ousasse reconstruir a cidade, no início da construção perderia um filho, e no final perderia o outro, e teve um homem que sacrificou os 2 filhos, mas reconstruiu a cidade de Jericó. Eles moravam na cidade amaldiçoada. Eles moravam numa cidade onde o Senhor tinha derramado a sua maldição, e nada mais justo do que uma cidade onde a água não prestasse para beber e a terra não pudesse produzir nada. Era isso que eles tinham que esperar mesmo. Mas eles estão, meus irmãos, numa atitude muito bonita, buscando a ajuda do Senhor. Note que eles estão buscando a palavra do Senhor, eles estão buscando o profeta.
E nessa atitude em relação ao profeta, eles estão dizendo: nós aceitamos e acatamos a sua autoridade, nós te reconhecemos como substituto direto de Elias, nós te reconhecemos como a voz de Deus, como representante de Deus. E nessa atitude de humilhação, ao buscarem Eliseu, eles estão dizendo: nós nos submetemos ao Senhor, nós nos submetemos a Deus. Essa sujeição a Deus e sujeição à sua palavra na pessoa de Eliseu fez toda a diferença com relação aos homens de Jericó. Porque agora, meus irmãos, a intervenção do Senhor vai ser concreta, porque como consequência da submissão deles com relação a Deus e a sua palavra, o Senhor vai intervir para transformar a morte em vida, para transformar a maldição em bênção. E a forma como Eliseu faz isso é fantástica. Porque no versículo número 20, Eliseu então pede duas coisas que é bem esquisito. Primeira coisa que ele pede, ele diz assim: me traga um prato novo. Um prato novo, ok, mas por que não pode ser um prato já usado? Não, tem que ser um prato novo. E o que é que bota dentro? Sal. Bota sal dentro do prato novo e traga um prato de sal. O que é que ele quer com esse prato de sal? Notou? A gente já viu uma coisa parecida com o que ele vai fazer acontecer antes. Lá atrás, quando o povo saiu da terra do Egito, eles se encontraram com águas amargas logo de cara. Assim que eles passaram do Mar Morto, do Mar Vermelho, eles encontraram águas amargas. E o povo reclamou, e xingou, e chorou, porque ia morrer de sede agora. O que Moisés fez foi jogar uma árvore, uma planta, um galho dentro da água, e a água ficou boa para beber. Ok, eu até entendo, uma árvore e tal, tivesse melhorado a qualidade da água, mas sal? Ele pediu um prato de sal. E gente, não era para salgar um pote d'água não, era uma nascente, era para pegar uma região toda e purificar com um prato de sal. Não dá para purificar tudo com um prato de sal. Então isso nota que ele não está procurando uma reação química, está vendo? Ele não está tentando provocar uma reação química na água, para que a água do nada deixe de ser uma água ruim, uma água amarga, uma água sal, mas para se tornar então uma água boa. E ele ainda vai botar sal dentro. Então, com certeza, ele não está necessariamente pensando em salgar essa água, porque o texto nos diz, meus irmãos, que ele tem uma palavra quando vai fazer isso. O texto nos diz no versículo de número 21, que ele saiu até o manancial das águas. Então veja que não é pouca água, é de onde a água está realmente saindo, e é muita água. Ele diz, ele chegando ao manancial, deitou o sal na água, jogou esse sal na água, e falou o seguinte: assim diz o Senhor. E se você está prestando atenção aí no texto, todo em caixa alta, você já sabe o que significa isso, é o Deus da aliança. Então nota que ele está relacionando o que ele está fazendo, jogando sal, com o Deus da aliança. Isso aqui é bonito, meus irmãos, porque isso aqui é uma referência direta ao capítulo 18, versículo número 19 do texto de Números, que lá o Senhor fez uma referência justamente à aliança feita com ele em sal. O texto diz assim: esta é uma aliança perpétua de sal diante do Senhor, para você e para a sua descendência. A imagem, meus irmãos, é justamente de que haveria sal ali, numa forma de comunhão. A imagem é repetida lá em Levítico capítulo 2, versículo 13, quando o Senhor recomenda de que ao oferecer determinados tipos de sacrifícios, esses sacrifícios deveriam ser salgados, eles deveriam ser colocados sal. E o sal, meus irmãos, estava lá exatamente porque era uma forma de ter comunhão. A gente usa uma expressão parecida com isso. Quanto tempo leva para um casal se conhecer depois do casamento? Depois de comer uma saca de sal. Mais ou menos é que fica conhecido do outro. Nós temos a expressão, a ideia de comer sal. E essa ideia, meus irmãos, é bem típica daquela época. Eu vou comer sal com você. Então, era partilhar uma refeição, era ter a comunhão. Então, quando a Bíblia fala em uma aliança de sal, ele está dizendo, eu estou fazendo uma relação, tendo uma relação com você de comunhão íntima, de compartilhar uma mesa. Nós estamos comendo coisas salgadas juntos. Quando ele traz sal para usar sobre essa fonte, ele está resgatando o conceito de que Israel tem uma aliança com o Senhor. E quem está falando com ele é o Deus dessa aliança que está sendo lembrada no sal. Isso aqui é tão importante, meus irmãos, que quando o Senhor for prometer a Davi um descendente, será justamente baseado numa aliança de sal,
de forma que todas as bênçãos de Israel vêm sempre relacionadas a uma aliança de sal. Ele está dizendo: eu estou restaurando uma aliança de sal com a cidade de Jericó. Nessa busca que Jericó teve em relação a Deus e a sua palavra, nessa submissão que a Jericó teve em relação a Deus e a sua palavra, a aliança do Senhor foi restaurada, e onde a aliança do Senhor impera, a vida impera também. O texto nos diz que ele tomou então do sal, jogou na água e disse: assim diz o Senhor, Deus da aliança, tornei saudáveis estas águas, já não procederá daí morte nem esterilidade. Ele está transformando aquilo que naquele instante era um exemplo de morte e de maldição, ele está transformando em vida e bênção. Ele diz: essas águas não vão mais matar ninguém, essas águas agora vão ficar doces. Essas águas agora vão trazer vida, e elas vão poder ser usadas para que a vida surja no meio dessa região. O Senhor estava retirando a maldição de sobre Jericó. E o bonito nisso é que ela não é temporária nem condicional. Não é uma forma de dizer: o Senhor vai fazer isso enquanto vocês permanecerem direitinho. Não, o Senhor não vai fazer assim. É uma restauração de aliança. E Ele faz essa restauração de aliança ampla. É tanto que o texto termina dizendo: e elas ficaram sim saudáveis, e a água sim ficou doce, e toda aquela região ficou saudável até ao dia de hoje, segundo a palavra de Eliseu. Notem que a palavra de Deus surtiu efeito por meio de Eliseu, de forma que foi permanente o resultado. Não foi temporário enquanto tinha um salzinho em cima da água, mas aquela aliança de Deus com aquele povo de Jericó estava tirando a maldição deles, e isso seria permanente, a ponto que o autor do segundo livro dos Reis diz: até o dia de hoje a água é doce. E é interessante que se você for em Israel hoje, lá em Jericó, eles vão levar para você para o poço de Elias, que é justamente, segundo eles, esse poço aqui. E adivinha como é que a água ainda é lá? Ainda é doce, ainda é doce. Diante de uma atitude, meus irmãos, de submissão à palavra, diante de uma atitude de submissão ao Senhor, as águas que eram amargas se tornaram doces, justamente porque a aliança de sal estava agora com os filhos de Jericó, e o Senhor estava trazendo sobre eles um recomeço. O que Eliseu está fazendo aqui, na verdade, meus irmãos, é um sermão prático, onde ele mostra que, relembrando ao povo de que as bênçãos de Deus estão sobre o povo que é submisso a Deus. A pregação é muito simples: se vocês mantiverem aliança com o Senhor, se vocês mantiverem uma aliança de sal com o Senhor, vocês serão plenamente abençoados. Mas se vocês quebrarem a aliança com o Senhor, a maldição sempre vai vir. Eles deveriam estar debaixo das mãos do Senhor para receberem as bênçãos do Senhor. E como eles se submeteram à palavra do Senhor, a consequência direta foi a bênção do Senhor sobre a cidade de Jericó, a cidade que antes era amaldiçoada. A cidade que antes era amaldiçoada. Primeira causa e consequência direta da pregação do Senhor foi o Senhor transformando morte e maldição em vida. Mas a segunda, meus irmãos, é o Senhor trazendo morte para uma cidade rebelde que era para ser abençoada. Versículo número 23 diz que ele sai de Jericó e vai para outro lugar. Versículo 23 diz que ele subiu para a cidade de Betel. E os irmãos conhecem muito bem a história de Betel. Betel remonta desde a época de Abraão, lá atrás, logo depois do Senhor ter chamado Abraão no capítulo 12, ele já está lá em Betel e adorando ao Senhor. Betel ficou conhecida por causa de Jacó, que teve um sonho lá, e sonhou de uma escada subindo aos céus, e os anjos subindo e descendo por essa escada, e ele disse: essa aqui é a casa do Senhor. Esse era um lugar de adoração, meus irmãos, era um lugar onde o Senhor tinha se feito presente, era a casa de Deus, era isso que significa. Mas desde a época de Jeroboão I, que esse lugar foi corrompido, Betel se tornou um dos centros de adoração aos deuses de Jeroboão. Por meio de Acabe, Betel se tornou um centro de adoração a Baal. Então esse lugar, meus irmãos, se tornou um lugar que era um lugar abençoado por Deus, um lugar de encontro com Deus, num lugar de distanciamento de Deus. Era então um povo completamente rebelde.
E chega de repente a palavra do Senhor, representada em Eliseu, dentro da cidade de Betel. E a reação deles à pregação, meus irmãos, e à palavra é completamente hostil. Nos diz o texto que ele indo então para Betel, e indo pelo caminho, ele estava andando ainda perto da cidade. O texto nos diz que uns rapazinhos saíram da cidade e zombavam dele. Betel, meus irmãos, que agora era um centro idolátrico, conforme o livro de 1 Reis, capítulo 12, um centro de adoração, mostra que os seus homens estão exatamente de acordo com essa adoração. O texto nos diz que uns rapazinhos, algumas versões trazem até meninos, mas digamos assim que não eram tão meninos assim. A ideia do texto não é que eles eram crianças, porque a gente pensa num bocado de menino remelento, não é? Tudo buchudo, sem camisa, correndo atrás dele. Não é assim que, pelo menos é assim que eu penso, né? Ele na frente, um bocado de menino buchudo, sem camisa, com a balinhadeira no pescoço, correndo atrás dele. Mas a imagem de rapazinhos aqui eram entre 12 e 30 anos de idade. Então era literalmente uma gangue. Eram literalmente um bocado de desocupado, o famoso neném. Era um bocado de rapazes que não tinham nada para fazer e que ficavam tirando onda com todo mundo. Claro que isso não tem hoje em dia, nos colégios não tem esse tipo de gente, né? Não tem, esse povo que... Não tem esse jeito. Era só nessa época que tinha. Um monte de rapazes tiradores de onda. Molecada, 12 anos, 20 e poucos, ali, todo mundo tirando onda. E o texto nos diz que quando o profeta vem passando por eles, eles começam a zombar do profeta. Zombaria, meus irmãos, é uma coisa bem séria nas Escrituras, porque ela demonstra uma atitude de hostilidade. Zombaria não é simplesmente uma brincadeira, como nós brasileiros gostamos de pensar. Zombaria sempre traz consigo uma atitude de hostilidade para o alvo da zombaria. E é isso que eles estão demonstrando aqui. Eles estão demonstrando exatamente qual é o tipo de atitude que eles têm para com Deus, para com o profeta e para com a pregação. Essa atitude deles em relação ao profeta não é por ser o profeta em si, mas por ser o profeta do Senhor. Eles não têm respeito nenhum pelo profeta do Senhor, porque eles não têm respeito nem pela mensagem do profeta, nem pelo Deus que enviou o profeta. Então é uma cadeia de desrespeito. O que eles estão fazendo é terrível, porque a forma como eles zombam Eliseu mostra exatamente porque que eles estão sendo tão hostis. O texto diz que eles zombavam dele e diziam-lhe: sobe calvo, sobe calvo. Vá, tire onda na minha careca. Nós descobrimos um negócio interessante sobre Eliseu aqui. Eliseu era calvo. Ele tinha uma carequinha. E é interessante, meus irmãos, porque a Bíblia tem prescrições contra a calvície. Lá no texto do Antigo Testamento, lá na lei, vai dizer que quando viesse alguém para Israel com alguma mancha na cabeça, ela deveria ser examinada, prestar atenção como eram os cabelos, se os cabelos estavam caindo, porque poderia ser que fosse lepra. E do nada tem uma hora que o Senhor diz: não, mas está caindo o cabelo, mas não tem mancha, não tem nada vermelho, está tudo normal. Eu fiz: então é calvície, deixa quieto, está tranquilo. Então, havia raramente casos de calvície, está vendo? A ponto que uma calvície podia ser confundida com um problema de pele. Então, havia calvos em Israel, mas era raro, a grande maioria das pessoas de lá não eram calvos. É tanto que a Bíblia vai trazer um pouco essa ideia de desprestígio para quem é careca, e eu sou obrigado a reconhecer isso. A Bíblia tem sempre a imagem de pessoas cabeludas como sendo fortes, viris. Vejam Sansão, cabelo grande. Quanto mais cabelo tinha, mais poderoso era. Lembra? É assim que funciona o filho de Davi. Como é que ele tem? Absalão, cabelo grande, forte. Era sempre cabelo. Um cara cabeludo era um cara rocheiro. Um cara careca era um cara mais ou menos. Então trazia sempre essa imagem de fraqueza. Mas não é necessariamente, meus irmãos, a ideia de desgraça. Isaías vai trazer uma imagem parecida com essa, no capítulo 3, versículo 24, de que o Senhor estava trazendo alguma coisa ruim sobre Israel, mostrando que eles iam ficar careca, e eu me quebro nessa hora. Mas, no geral, o que é que nós sabemos? É um contraste enorme que ele está fazendo, porque quando o texto bíblico vai falar de Elias era cabeludo.
E não era só o cabeludo com cabelo, porque tudo indica que ele tinha muito cabelo, muito pelo, era tipo um Tony Ramos. O texto diz que, olha que contraste terrível, não é? Como é que um cara substitui o outro careca? Meu Deus do céu, não dá. Mas é mais do que isso que eles estão dizendo. Ao chamá-lo de calvo, e notem, eles não fazem isso uma vez, eles fazem isso 2 vezes. Eles estão tentando humilhar. Eles estão tentando desqualificar o profeta pela sua aparência, notaram? Eles estão dizendo, você é fraco, você é indigno, você não representa fisicamente a força que poderia ter. Essa pessoa não tem a aparência de que se espera que seja a própria voz de Deus. Mas para mostrar como era uma zombaria muito mais pesada, eles usam a expressão sobe. Está vendo aí? Sobe, calvo. Para onde é que eles querem que ele vá? Que história é essa? Porque ele já está subindo, versículo 23. Betel ficava mais alto, então ele já está subindo. O que é que eles estão querendo dizer com sobe, calvo, sobe, calvo? O que é que ele quer dizer com isso? Ao que tudo indica, 2 referências. Primeira referência é óbvio ao próprio Elias, que eles já estavam sabendo que tinha subido. Então, de alguma forma, era uma própria referência a Elias, dizendo assim, Elias subiu, então suba também, suba também. O que nos leva a uma segunda referência, ao dizer sobe, eles não estavam só fazendo referência ao Elias que subiu, mas estavam como que dizendo, vá você também, nós não queremos você, suma daqui, vá-se embora. Então tem uma dupla referência, tanto Eliseu subindo, como que dizendo, você deveria subir também, porque você não faz diferença nenhuma para nós não temos nenhum interesse em você, e você deveria continuar fazendo isso. Em meio à zombaria, meus irmãos, esses homens estão rejeitando ao Senhor, rejeitando o seu profeta, rejeitando a sua palavra, rejeitando a aliança, fazendo zombaria do profeta do Senhor. Era um desrespeito, um insulto. Então, de alguma forma, era uma transgressão à aliança. Eles estavam literalmente transgredindo a aliança do Senhor. Acontece, meus irmãos, que quando o povo transgride a aliança do Senhor, ela tem uma consequência que o próprio Deus estabeleceu na palavra. Em Levítico, capítulo 26, versículos 21 e 22, diz que quando o povo transgredisse a aliança, o Senhor mandaria animais selvagens para devorá-los. E acontece aqui que Eliseu, no versículo 24, se vira, olhou para os rapazes, tudo tirando onda, sorrindo, aquela galhofa toda, mandando Eliseu ir embora, do jeito que Elias foi. Vá junto com ele, nós não nos interessamos por você, vá-se embora daqui. O texto nos diz que a atitude de Elias foi assim, viu-os e os amaldiçoou, em nome de quem? Do Senhor. Olha o tamanho do contraste, porque lá atrás do versículo 21 diz que ele falou em nome do Senhor, as águas agora vão ficar boas. Agora, meus irmãos, é em nome do mesmo Senhor, está vendo? É em nome do mesmo Senhor, vem não bênção, mas agora vem maldição sobre esses rapazes. O texto nos diz que ele os amaldiçoou, e ele não amaldiçoou porque ele estava sendo ofendido pessoalmente. Não é uma questão de que, eu fiquei chateado porque me chamou de careca. Não é aquele negócio, não toque no ungido do Senhor, não é nada disso. A questão é que eles estavam se levantando contra o próprio Deus, eles estavam se levantando contra o profeta do Senhor, eles estavam tentando humilhar a palavra do Senhor, eles estavam sendo rebeldes à aliança do Senhor, e a aliança do Senhor precisava ser vindicada nesse momento. O que Eliseu está fazendo é simplesmente dizendo que se cumpra a aliança do Senhor. Se vocês rejeitam a Deus, rejeitam a sua aliança, rejeitam o seu profeta, rejeitam a sua palavra, que vocês recebam aquilo que vocês querem, o que vocês procuram, e o que vocês desejam é a maldição do Senhor. E eu quero mostrar para vocês que mesmo que esteja tudo começando do zero, mesmo que Deus esteja dando uma segunda chance a vocês, mesmo que Elias agora esteja trazendo a voz do Senhor para vocês de novo, as regras não mudam, a aliança ainda está valendo, existe causa e consequência, e a consequência do que vocês acabaram de fazer é uma maldição direta, um cumprimento da lei, e o cumprimento da lei é animais devorando vocês. O texto nos diz que após amaldiçoar, não precisou dizer muita coisa, está vendo? No nome do Senhor, é o próprio Deus que está amaldiçoando esses jovens, não é Eliseu que está rogando uma praga.
O próprio Deus está amaldiçoando esses jovens porque eles estão contra Deus e contra a sua palavra. O texto nos diz que 2 ursas saíram do bosque. Do nada, do meio do mato, saem 2 ursas. Existem relatos de ursas nessa região até perto da Idade Média, para vocês terem uma ideia. Então havia ursos, havia leões daquela região. Hoje foi tudo extinto, mas naquela época havia. O texto faz questão de dizer que eram 2 ursas fêmeas. Ao que tudo indica, elas brigaram, perderam os filhotes, alguma coisa, mas por algum motivo essas 2 estavam juntas, o que é raro de acontecer, e as 2 avançaram juntas. E meus irmãos, um urso é uma coisa absurda. O texto não diz o tamanho de do urso aqui, mas um urso de pé é 2,5 metros para cima. É um animal muito grande, a pata dele é isso aqui. Tem garras fortíssimas, enormes, então ele tanto morde como arranha. Uma única patada de um urso é suficiente para rasgar você ao meio. E o texto nos diz que vieram logo 2. E não foi um estrago pequeno, para vocês verem que a gangue era grande. Era muita gente. O texto nos diz que as ursas entraram, e a expressão que o texto diz literalmente é despedaçaram. Não, o texto não diz assim, elas foram lá e saíram matando um e matando o outro. Não, o texto diz que elas vieram, entraram e rasgaram esses rapazes ao meio. Elas despedaçaram, elas literalmente esquartejaram eles. À medida que elas foram passando, elas foram arrancando pedaços deles e trinchando na frente de todo mundo. E naquele dia morreram 42 deles. 42 deles. Ao que tudo indica, parece que sobrou alguém, está vendo? Parece que alguém ainda conseguiu escapar, mas pelo menos 42 ficaram. Alguns escaparam, provavelmente para contar o que aconteceu. Mas o Senhor matou 42 naquele dia. No lugar que deveria ser bênção, no lugar que deveria ser a casa de Deus, houve um povo que rejeitou a Deus, rejeitou o seu profeta, zombou do Senhor, e ao rejeitar a aliança, foram por Deus amaldiçoados. Sabe o que é pior, meus irmãos? Que é justamente o ato de zombaria que vai continuar dentro de Israel, porque lá em 2 Crônicas, capítulo 36, versículos 15 e 16, diz assim: contudo, Yahvé, o Senhor Deus de seus antepassados, falou-lhes de muitas maneiras, insistindo em adverti-los por meio de seus mensageiros, porquanto na sua compaixão desejava poupar o seu povo e o lugar que escolhera para a habitação do seu nome, porém eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezando suas palavras e advertências, e ridicularizaram seus profetas, até que a ira de Yahvé, o Senhor, se inflamou contra o seu próprio povo, e já não houve remédio. O que vai levar o povo para o cativeiro, meus irmãos, é a mesma atitude desses jovens: desprezar a palavra do Senhor. Eles simplesmente rejeitaram, ignoraram, deixaram para lá, zombaram. A consequência direta foi morte e maldição. Ao rejeitar ao Senhor e a sua palavra, eles tiveram uma punição imediata, uma maldição de uma morte terrível. Após isso acontecer, é óbvio que Eliseu não ficou em Betel, ele seguiu adiante, foi para o Carmelo, o lugar da maior vitória de Elias. Lembram? O monte onde Elias fez como base, foi para lá que ele voltou, e lá do Monte Carmelo, nós não sabemos o que ele foi fazer lá, mas é possível que ele foi conversar com Deus, no mesmo lugar onde Elias tinha sido tão vitorioso, porque de lá os desafios vão começar. Do Monte Carmelo ele vai para Samaria. Samaria é onde está situada a capital do estado, é lá onde mora Jorão, filho de Acabe. É para ele com quem ele vai ter que conversar a partir de agora. O ministério de Elias então já está focado no todo Israel e não só nessa demonstração de poder da parte de Deus. O texto nos mostrou, meus irmãos, que existe causa e consequência na forma como se reage a Deus, sua aliança e a sua palavra. E nós somos colocados sempre, quando há pregação, meus queridos, na mesma condição. Toda vez que a pregação é proferida, ela é o bom perfume de Cristo, e nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, mas esse bom perfume tem cheiro de vida para a vida, mas tem cheiro de morte para a morte.
De forma que todas as vezes que você tem a oportunidade de ouvir uma pregação, Deus está te dando a chance de você agir feito Jericó ou agir feito Betel. Toda vez que você se depara com a pregação, o Senhor está te dando a chance de você atender e se submeter à pregação, ou você zombar e ignorar a pregação. Toda vez que a pregação é colocada diante de nós, nós temos de novo morte e vida sendo nos apresentada. E o Senhor nos adverte, queridos, que nós deveríamos escolher a vida para que vivamos. Mas nós não podemos esquecer que nossas atitudes têm consequências. Nosso desafio hoje, meus queridos, é nos submetermos à palavra. Nosso desafio hoje é sermos justamente submissos às Escrituras, submissos ao Deus, o Deus da aliança, para que quando Ele falar, a gente baixe a cabeça, quando Ele disser que a gente está errado, a gente entender que está errado. Porque uma vez acolhendo a palavra do Senhor, uma vez acolhendo o Deus da aliança e o seu profeta, uma vez acolhendo o que Deus está prescrevendo para o seu povo, a bênção do Senhor consegue transformar lugares de maldição em lugares de felicidade, de prosperidade, de saúde. O Senhor transformou um lugar maldito, que era Jericó, um lugar amaldiçoado, que era Jericó, debaixo da maldição do Senhor com a esterilidade, em um lugar de prosperidade, riqueza e beleza. O Senhor transformou morte em vida, quando o povo simplesmente se submete a Deus e a sua palavra. Toda vez que o povo de Deus escuta a palavra do Senhor, toda vez que o povo escuta a palavra e submete-se a Ele, a bênção do Senhor está lá para transformar a morte em vida. A crença em Jesus, que vem por meio da pregação, transforma mortos espirituais em vivos, levanta ossos secos como um grande exército. O Senhor muda as condições quando a palavra é ouvida e atendida e recebida com humildade. O Senhor nos convida a termos um coração humilde e ensinável, que esteja disposto a dizer: Senhor, eu estou aqui para atender ao Senhor. A representação de Eliseu dentro de Jericó foi justamente essa: Deus se apresentando disponível a eles, e eles humildemente recorrendo e entendendo que eles precisavam da aliança do Senhor. A restauração da aliança, meus irmãos, por meio da pregação da palavra, é a única coisa que pode nos levar da morte para a vida. Escolhamos, pois, a vida para que vivamos. Mas não nos enganemos, que quando nós ouvimos a pregação e ignoramos, o Senhor não vai contabilizar quantos anos de pregação você tinha, para simplesmente, contabilizando esses anos de pregação que você já ouviu, você ser qualificado para entrar no céu. A questão toda é como nós reagimos às pregações que nós ouvimos. E uma reação à pregação de ojeriza, uma reação à pregação de zombaria, uma reação à pregação de simplesmente ignorar, traz, meus irmãos, condenação e maldição até para um lugar que é bênção. Mesmo que seja um lugar abençoado como Betel, é um lugar da maldição do Senhor, quando o povo simplesmente resolve fazer galhofa com a pregação. E nós brasileiros somos terríveis nisso. A gente consegue fazer brincadeira de absolutamente tudo, nós não levamos absolutamente nada a sério, e eu me incluo nesse pacote. A gente consegue transformar qualquer coisa em uma galhofa, em uma brincadeira, uma tragédia, a gente faz uma piada legal. Está um estado inteiro debaixo d'água, a gente fica olhando para o cavalo em cima da casa e pronto, acabou-se. Qual é o único assunto? O cavalo em cima da casa. A gente consegue transformar tudo em brincadeira. Isso é legal, a gente já sofreu muito, a nossa história é terrível, nós temos alguns desastres terríveis que ficam lá no Congresso, esses desastres naturais que a gente produziu realmente fazem muito mal para a gente tem que entender que a gente tem muitas coisas que a gente precisa relevar, então esse bom humor é legal, mas quando diz respeito à palavra, a gente tem que ter muito cuidado para que a gente não venha a ser zombadores de Deus. Quando nós ignoramos a palavra e simplesmente fingimos que ela não existe, quando nós ignoramos o Senhor intervindo, nós fingimos que não existe, o Senhor transforma lugares de bênção em lugares de maldição. Não nos enganemos, meus irmãos. Rejeitar a palavra do Senhor é trazer sobre si o juízo de Deus. Tem consequências. Tem consequências. Tudo na vida é causa e efeito, causa e consequência. Todas as áreas, seja ela física, história, relacionamentos. Diante de Deus e de sua palavra é a mesma coisa, causa e consequências. A forma como nós reagimos à palavra vai ter como consequência
direta: bênção ou maldição, morte ou vida. O Senhor nos convida hoje a termos a atitude correta diante do Senhor e de sua palavra, para que possamos usufruir de bênção e de vida. Ajuda-nos, Senhor, a termos a atitude correta. De duas cidades, Senhor, que contraste enorme na forma como reagiram à tua palavra. Ajuda-nos, ó Senhor, a termos uma atitude humilde e submissa ao Senhor, de forma que tenhamos de novo uma aliança de sal com o Senhor. E tenhamos, meu Deus, um compromisso sincero contigo, ouvindo e atendendo, reconhecendo e nos submetemos ao Senhor, para que tenhamos vida. Livra-nos, Senhor, de sermos zombadores, de pessoas que não querem a palavra, e venhamos assim ser condenados por isso. Te rogamos assim no nome santo de Jesus Cristo. Amém.